Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aos Cérebros Cursos Online. Eu sou o professor Fagner Brandão e esta aula é de História. Antes de começar a aula, nos siga aí nas redes sociais e o nosso tema hoje ele será sobre a Idade Média Ocidental. Nós vamos falar sobre sociedades, saberes, poderes e cultura da Idade Média no tempo ocidental. No ano de 395 d.C., o imperador Teodósio resolve dividir então o império. Aí acontece a divisão do Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente teve a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, que também foi chamado de Império Bizantino, vai ter a capital em Constantinopla. Em 476 d.C., é o fim da Idade Antiga e o início do período medieval dessa Idade Média. Como vocês podem ver aqui, nessa linha histórica, nós temos a pré-história, as divisões do tempo, a Idade Antiga e o fim da Idade Antiga para a Idade Média. Depois da Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Nós estamos falando, então, exatamente do período da Idade Média, o período que se destaca o sistema de feudalismo. A Idade Média é dividida pelos historiadores em duas grandes fases. A Alta Idade Média, do século V ao século X, onde começava o sistema de colonato e feudalismo, e a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, quando vai ter o declínio aí dessa Idade Média. A Alta Idade Média, ela acontece do século V ao século X, o período de implantação do sistema de colonato para o sistema de feudalismo. E a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Durante a Alta Idade Média, a Europa passava por transformações derivadas da desagregação do Império Romano. E o sistema de feudalismo, como nós podemos ver nessa imagem aqui, era um sistema que ainda estava em processo de implantação, né? Deixava-se um sistema de colonato antigo para iniciar, então, esse sistema de feudalismo de comunidades rurais. A Baixa Idade Média foi um período do grande auge do sistema de feudalismo. O sistema de feudalismo, então, ele funcionou, ele se expandiu. E trouxe também, neste período da Baixa Idade Média, o renascimento urbano e comercial. Os centros urbanos começaram, então, a surgir novamente. Mas acontece, então, o que marca nessa Idade Média Ocidental a queda do Império Romano. Por que aconteceu a queda do Império Romano? O Império Romano, que era tão grande, tão poderoso naquela época, acontece um declínio. Quais foram os fatores que levaram? Primeiro, o exército ele estava custando caro para o Império Romano. Aconteceram várias pestes, pestes são doenças, e houve um alto número de mortes de romanos, isso enfraquecendo a contribuição dos impostos, enfraquecendo o próprio exército, né? Então, isso gerou uma crise financeira e teve a cobrança. Os imperadores quiseram cobrar mais impostos para tentar se organizar financeiramente. E houve algo muito importante, a ascensão de uma nova religião. O que é a ascensão de uma nova religião? Surgiu uma religião que se expandiu, né? E mais tarde ela vai se juntar ao Estado, mas neste momento o Império, os imperadores tentaram combater, dispersar essa religião. Qual religião que nós estamos falando? O cristianismo. Então a igreja cristã primitiva ela vai se expandir aqui e vai ser perseguida pelo Império. A formação do Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, ela foi marcada, eles apoiaram essa propagação, essa expansão da igreja cristã, do cristianismo, e que foi enfraquecendo o Império Romano do Ocidente. Sucessivas tentativas de manter esse império tão grande e tão unificado, conquistando, entrando em guerras com outras terras, fez com que esse exército também se enfraquecesse. Assim, foram os principais motivos da queda do Império Romano. Nós vemos aqui um grande símbolo, né, nessa imagem do Império Romano aí. Como ilustra essa imagem aqui que representa, né, o Império Romano, vocês estão vendo aqui o símbolo desta loba. Esta loba remete ao mito, né, à mitologia, aquele conto de Rômulo e Rêmulo, que foram duas crianças que foram deixadas ali, abandonadas em um território e criadas, amamentadas por uma loba. E por causa desses dois, iniciou então Roma e deu origem ao nome de Roma por Rômulo e Remo. Houve a invasão dos bárbaros nesse enfraquecimento do Império Romano. Quem são os bárbaros? Veja só, para o Império Romano,
todos aqueles que não eram romanos eram considerados bárbaros, porque eles não eram civilizados segundo a ótica dos romanos. Mas esses bárbaros, eles tinham uma origem, eles tinham uma outra civilização que era diferente dos romanos, mas eles tinham uma civilização originários do quê? Da Ásia, que eram os povos hunos, do leste europeu, os eslavos, do norte da Europa, os germânicos. Esses germânicos foram os principais que se instalaram ali no Império Romano. E os germânicos, eles eram divididos em vários povos, vocês vão ouvir uns nomes bem diferentes. Olha só, visigodos, ostrogodos, burgúndios, vikings, vândalos, suevos, lombardos, francos e outros, que vieram e se instalaram de fato no Império Romano. Eles eram estáveis, eles andavam atrás de locais, terrenos que plantassem, eles plantavam, colhiam, criavam os animais ali e iam para outros territórios. Mas eles chegavam, eram tidos como bárbaros, porque eles chegavam, invadiam, conquistavam ali a força, né, na batalha, aquele território, depois já perdiam o interesse e ia para outro território. Então eles iam mudando de território e se tornavam reinos estáveis. Eles tinham atritos, conflitos entre eles mesmos, e muitas vezes conquistavam um povo, uma tribo conquistava a outra e tornava-se então em um outro território, um outro reino. Vocês vão ver, existem muitos filmes com essa temática dos vikings, né, que remete a esse povo bárbaro desta época. Eles eram rivais. Olha só, essa imagem remete então aos povos bárbaros. Lembre-se bem, bárbaros eram os povos que não eram romanos. Eles não eram considerados com a civilização romana daquela forma. Mas essa cultura dos bárbaros, ela se misturou e influenciou a cultura romana mais tarde. Como, por exemplo, houve o tipo de fragmentação. O Império Romano, ele se organizava num sistema antes do feudalismo chamado de colonato. O colono era juridicamente um homem livre, mas ele era escravo daquela terra. E houve a fragmentação dos poderes políticos. O poder central, na figura do imperador, ele foi enfraquecido. E os servos foram ampliando os seus locais, as suas propriedades rurais. E isto já era consequência de uma herança germânica, da cultura dos povos germânicos, dos bárbaros, que trouxeram influências para o Império Romano e foi tendo essa mistura. Os bárbaros ali, os germânicos, eles trouxeram, por exemplo, a influência da privatização da defesa, através de sistemas que era comum na cultura germânica e que o Império Romano adaptou para a sua cultura. Essa defesa, né, e essa privatização foi dividida em, por exemplo, comitatos, e os guerreiros eles juravam aos seus chefes servi-los até a morte, em troca da parte de algum saque, algum benefício ou comando de algum exército. E teve o benefício. Esse benefício era a recompensa que esses chefes militares germânicos davam aos seus guerreiros. E eles trouxeram principalmente para o Império Romano as técnicas da economia agropastoril. Agro, de agricultura, de plantações, pastoril, de criação de ovelhas, de gado. Então, eles trouxeram para a economia do Império Romano. Então, de tudo, os bárbaros, os germânicos, trouxeram também sistemas políticos e econômicos de valores para o Império Romano. Nessa imagem, a gente tem aqui já um tipo de plantação naquela época do sistema de agropastoril. A igreja, no período da Idade Média Ocidental, era a igreja cristã, a igreja católica, que ela vai se tornar a igreja oficial do Império Romano. Então, antes de tornar oficial, o imperador ele tenta perseguir e combater essa religião. Não tendo êxito e a religião cristã crescendo, eles vão se juntar e ela se torna oficial do Império Romano, tornando-se, na Idade Média, a maior força centralizadora política da Europa medieval. E a igreja era a proprietária das maiores propriedades de terra que foram recebendo mesmo pelos seus seguidores ali. E a igreja tornou o maior monopólio cultural. Aqueles sistemas de feudos, de colonatos e feudos, eram propriedades da igreja católica naquele período. Acontece a igreja no Império Bizantino, o Império
a igreja também vai ser dividida mais tarde, igreja do Império Romano, igreja do Império Bizantino, que é o romano, a outra parte que foi dividida do Império Romano. Bom, o Império Romano do Oriente, ele vai se manter em pé e vai se manter forte. O Império Romano do Ocidente já tinha acontecido a queda, enfraquecido, e o Império Romano do Oriente, que é esse Império Bizantino, ele se fortalece. Então a igreja cristã ela é mais forte nesse período do Império Bizantino, até que Constantinopla ela vai ser tomada pelos árabes. Quem são os árabes? Os muçulmanos. Eles vão tomar Constantinopla, ela vai se tornar uma cidade árabe muçulmana, e então vai acontecer a queda do Império Bizantino também. Essa imagem retrata o período aí onde tinha os dois comandos, da igreja e do rei ao mesmo tempo, principalmente ali no Império Bizantino, e esse poder centralizador. Houve heranças deixadas por esse sistema aí dos bárbaros, os germânicos, também no Império Romano, que foram o sistema de feudalismo. Essa imagem, ela tenta ilustrar aí como era organizado o sistema de feudalismo. Aqui no centro, o castelo, o palácio, em volta as pequenas propriedades rurais, onde estavam os servos. O feudalismo ele foi possibilitado pela junção da cultura do Império Romano com a junção da cultura do mundo bárbaro. Lembrando que os bárbaros eram todos aqueles que não eram romanos, os germânicos que invadiram o Império Romano. Os mais pobres, eles iam buscar refúgio junto aos nobres e aos guerreiros no exército, e os camponeses buscaram refúgio aos senhores, que se submetiam então a um sistema de servidão semelhante ao que já era a cultura dos bárbaros. O feudo era uma pequena comunidade rural, com propriedades de terra, e no feudo, o senhor, que era chamado de suzerano, o nobre, ele concedia, então, proteção aos seus servos. Ele dava a propriedade de terra para ele trabalhar na economia agropastoril, dava o direito dele morar ali a vida inteira, criar a sua família, mas ele tinha que fazer um juramento de servidão ao seu senhor, ao suzerano. Existia até uma cerimônia, vocês vão ver muitos nos livros de vocês, onde o servo, ali o vassalo, o servo, ele beija nessa cerimônia, ele beija o anel do seu senhor, do nobre, para fazer esse juramento de servidão. O servo prestava serviços, inclusive se fosse necessário, de importância militar. Existia uma fidelidade desse servo e desse senhor no sistema de feudalismo, que é a relação de suzerania e vassalagem, que tem essa cerimônia, compostas por direitos e deveres, e essa cerimônia de beijar aí o anel. Nós vamos ver aqui agora como que foi um pouquinho dessa organização do sistema de feudalismo. Olha só, então tinha o castelo, o palácio, as terras para plantio, as moradias aqui fora do palácio, que é onde estavam os servos, que tinham suas pequenas propriedades de terra. Eles viviam como uma vila, uma comunidade rural, onde toda a economia, as leis eram próprias ali daquele feudalismo, aquele senhor que ditava as leis. Lembrando que a maior parte dessas propriedades de terra pertenciam ainda à Igreja Católica, que tinha o maior monopólio, o maior controle dessas leis que regiam ali. O feudalismo ele enquadra como um sistema de organização social, onde essa comunidade se organizava, um sistema de organização política, porque ali ele tinha o senhor, ele tinha as próprias leis, regia como se fosse uma cidade ali mais rural, tinha suas culturas, ideologias e a sua própria economia. No início do sistema de feudalismo, eles negociavam ali entre eles mesmos, entre os servos e os seus senhores. A maior parte das colheitas ia para o senhor, e o que sobrava ficava para eles, e eles trocavam as mercadorias. Mais tarde, vai surgir a comercialização de um feudo para o outro, que começa a surgir, então, os pequenos centros urbanos, que antes de se tornar centros urbanos, eram as feiras, locais de feiras, onde acontecia o escambo, a troca das mercadorias de um feudo para o outro. Um feudo plantava arroz, o outro feudo plantava feijão, então eles trocavam essas mercadorias. Isso vai evoluindo, esses centros de feiras de comercialização vão evoluindo até se tornar nos grandes centros urbanos, e daí o renascimento também comercial e urbano neste período, que vai marcar o fim da Idade Média mais tarde. Do século V ao século X, o feudalismo estava no processo de estruturação que nós falamos lá atrás. As relações políticas da vassalagem estavam ainda em formação e estabilização. A Igreja Católica estabelecia aos poucos a ruralização, a feudalização da Europa, e foi avançando até se estabilizar e entrar no auge.
Sobretudo, os territórios que eram esses pequenos feudos, que foram se tornando os centros urbanos, mais tarde originaram territórios como a Alemanha, França, Itália, Inglaterra, entre outros. Tá? E a partir do século XIV, o sistema feudal vai entrar em decadência. Como eu disse, essas feiras que comercializavam de um feudo para o outro vão se desenvolver em grandes centros urbanos, né? Vai vir o sistema econômico de mercantilismo, o surgimento da moeda e não mais a necessidade da troca dos escambos de produtos, e o comércio vai tornando mais importante, mais relevância do que o próprio sistema feudal. Então as pessoas vão começar a migrar da zona rural para a zona urbana, fazendo com que o feudalismo entre em decadência. O sistema feudal ele era estamental, era dividido em classes e essas classes eram bem definidas, no qual mudar de uma classe social para outra era bastante difícil ou quase impossível. Nessa imagem nós temos aqui, nessa pirâmide, olha só, embaixo estavam os servos, né, que eram os camponeses, um grupo empobrecido que sustentava todo o sistema feudal, porque eles trabalhavam na economia agropastoril. Acima estava a nobreza, que era uma classe privilegiada, detentora ou proprietária das terras, que tinha como função administrar aquele sistema feudalismo. E acima estava o clero. O que é o clero? É os membros oficiais da Igreja Católica que cumpriam aquelas funções religiosas, os padres, bispos, papas, que detinham o topo do poder nesse período do sistema feudal. Eles ditavam, então, as regras. Beleza? Agora nós vamos para os exercícios. Vamos tentar praticar um pouco sobre isso. Das alternativas a seguir, marque V para verdadeiro e F para falsas. Vamos ver aí qual o que é fake nessa informação, né? Em relação aos diversos fatores que explicam o declínio do Império Romano, podemos destacar. Vamos entender primeiro o enunciado. Aqui está pedindo para eu marcar verdadeiro ou falso. Então, vamos ter alternativas que são verdadeiras e alternativas que são falsas. A pergunta é, em relação aos diversos fatores que explicam o declínio, a chave então está aqui, declínio do Império Romano. O que nós podemos destacar, ou seja, o que é aí verdadeiro. Quando eu falo declínio, é o mesmo que a queda do Império Romano, que nós já falamos na aula anterior. Primeiro, as dificuldades em manter um exército que custava caro aos cofres imperiais. Ou seja, o declínio do Império Romano aconteceu porque houve dificuldades em manter o exército, esse exército custava caro, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não é? A alternativa verdadeira é que nós falamos lá atrás. As pestes que assolavam a população romana ocasionaram doenças e, consequentemente, um alto número de mortes. As pestes aqui assolaram a população, ocasionaram doenças, porém, isso ocasionou no fim do sistema de feudalismo. Tá? Então, para o Império Romano apenas. Então, aqui fica sendo falso. A crise financeira gerou o Império a cobrar impostos do povo? Sim, gerou a cobrança de impostos, essa crise financeira, então, verdadeira. As reformas propostas pelos imperadores, que surtiram os efeitos desejados e geraram mais estabilidade, olha só. Os imperadores proporam reformas, essas reformas surtiram efeitos que os imperadores queriam e geraram instabilidade no governo. Essa alternativa está falsa. Está falsa porque os imperadores, as propostas que eles geraram foi cobrança de impostos. E elas não surtiram efeito, porque o povo se endividou mais ainda. E por último, a ascensão de uma nova religião. Houve a ascensão de uma nova religião e o imperador tentou combater essas religiões? Sim, houve a ascensão da igreja cristã, né, do cristianismo. Então, essa última alternativa é verdadeira. Ficando verdadeiro, falso, verdadeiro, conforme o gabarito aqui para vocês conferirem. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Não esqueça de seguir o curso Cérebros e seguir o professor Fagner Brandão nas redes sociais.